Capitão América 2, O Soldado Invernal, é tido por muitos como um dos melhores filmes que o MCU tem a oferecer. Na época que foi lançado, pegou muita gente de surpresa. A abordagem dada ao Capitão América e como a partir desse filme o personagem de fato conquistou muita gente. Marcelo, chegou a hora da retrospectiva de Capitão América Winter Soldier. Chegamos no grande filme do Soldado Infernal, como alguns gostam de dizer. Infernal. Que é um nome muito melhor, E assim, Gabriel, é aquela coisa, vídeo de super análise, e vamos ver aqui, esse aqui é tido, como a gente falou ali na abertura, como um dos melhores. Top 3, top 5. 3, geralmente é isso, falam que é top 3. Mais de 10 anos depois, direção dos irmãos Russo, um monte de corta-corta na celebração. E aí? Será que esse filme envelheceu bem? Então esse aí, super análise de Capitão América 2, Soldado Invernal, depois da abertura. E galera, só antes da gente começar então a analisar esse Capitão América 2, já vai deixando o Capitão Like, né? Captain Commentary. E deixa aqui então nos comentários. Captain Commentary foi bom. Mandou em inglês, né? Capitão Nossa, América. improvisado. Isso aí. Deixa nos comentários, Gabriel, aqui, ó. É o melhor filme da MCU? Onde é que ele tá no top? Onde você coloca ele. Então, Marcelo, Capitão América Soldado Invernal é o terceiro filme da fase 2 da Marvel. E essa sequência do Capitão América teria algumas novidades. Primeiro que temos a estreia então dos irmãos russos no MCU na direção. Sim, eles que depois iriam dirigir as duas grandes bilheterias desse universo, Vingadores Guerra Infinita e Ultimato. E um outro detalhe é que Soldado Invernal não apenas teria o Capitão América na trama, mas também a Viúva Negra, Nick Fury e o Falcão, né, a estreia dele, Sam Wilson. E sobre essa sequência, Gabriel, assim como é um papo que às vezes se repete em várias produções da Marvel, mas a gente falou isso no Thor 2, que é aquela coisa que diziam que esse filme vai sair um pouco da Fórmula Marvel. Uma grande influência na produção foram filmes de conspiração da década de 70. E os roteiristas se inspiraram nas HQs do Soldado Invernal e Império Secreto. A ideia era trazer elementos e pontas soltas do primeiro filme do Capitão, enquanto o herói também se habitua aos novos tempos, em que ele foi transportado. Mas aí, Gabriel, será que esse filme então conseguiu sair da Fórmula Marvel? Será que te lembrava tão bem desse filme? Será que ele vai estragar agora? Bem, bora começar então a análise de Capitão América 2, Soldado Invernal. E o filme começa de uma forma até bem interessante, né? Um homem tá praticando os seus exercícios físicos pela manhã, mas ele é continuamente ultrapassado por uma mesma pessoa que corre absurdamente mais rápido que ele, sem muito esforço. À sua esquerda, Marcelo. É aqui que veio a sua esquerda. E era o Capitão América que tava correndo ali, né? Fazendo seu exercício matinal, mas do jeito dele, né? Em seguida, Steve encontra o homem completamente destruído, após tentar acompanhá-lo. Seu nome é Sam Wilson, do resgate aéreo. Eles conversam um pouco e começam uma amizade bem bacana. Eles falam sobre as dificuldades de ser um veterano de guerra e também conversam sobre estar em uma época completamente diferente da que viveu. Para se atualizar, ele tem um caderninho onde anota tudo que acha interessante dessa nova época para ler e estudar. Pô, e pra mim, assim, realmente é uma cena de abertura bem interessante do filme de Marvel, tá? Porque é um diálogo bem autêntico, assim, dos dois, sabe? Falando sobre essas experiências de guerras, eu fiquei, caraca, bom diálogo nesse começo. E aqui já fica um pouco evidente uma das melhores coisas desse filme, que é o roteiro. Porque o diálogo que eles dão pros personagens, assim, a conversa casual deles é muito boa e conversa totalmente com o arco que no caso, o Steve Rogers vai ter. Sim, tem a ver com a jornada dele, né? E tem também essa curiosidade do caderninho lá que eles colocaram pra cada país, tinha das anotações, o que eu perdi? Aí ele foi anotando, e eu lembro não sei quantas regiões eram, mas pra cada região no Brasil tinha, era diferenciado. No Brasil tinha cena. Tinha sim, verdade. Eu acho que eu anotei que tinha Xuxa, Mamonas Assassinas. Tá? E Chaves. Caraca! Sei lá, mas enfim, foi uma curiosidade legal eles terem feito isso. A conversa dos dois, então, é interrompida por uma chamada emergencial da SHIELD. E logo em seguida, a Natasha Romanoff, a Viúva Negra, chega num carrão pra buscar o capitão. E a cena já corta pra uma aeronave sobrevoando o Oceano Índico. O capitão, a viúva e uma equipe estão revisando a situação e repassando o plano da missão. O alvo é um navio da SHIELD. E a embarcação foi atacada por piratas, que exigem 1,5 bilhão como pagamento para o resgate. O Steve pula da nave, cai no mar e escala as correntes do navio e já neutraliza o primeiro mercenário. E a sequência de ação que vem a seguir é muito boa. Graças ao soro do super soldado, o capitão consegue ser extremamente eficiente em missões como essa.
Sem fazer alarde, ele sai correndo e nocauteando todo mundo com facilidade. Cara, é a abertura quase impecável. Pô, é muito boa essa invasão dele, né? Eu lembrava assim, será que era tudo isso? Eu comecei a assistir a cena e aqui os cortes, a maneira como ele se movimenta, ele vai subindo, vai chegando no objetivo que ele quer, no navio. De fato, é muito boa essa cena, sabe? Não, ele mostra a questão dos poderes dele, do soro de soldado. E ali depois ele lutando sem o escudo. Isso. Ele dá um pulo ali, tem um negócio de estante que é sensacional. Cara, ele dá um pulo de 5 metros ali. Não, e depois aqui ele vai usar também de maneira muito maneira o escudo também, sabe? Tem isso também. Não é só a habilidade de luta, mas como ele usa o escudo, eles já vão melhorando muito, sabe? Que no primeiro filme a gente... Ok, tinha algumas cenas decentes e tal, mas aqui essa já começa com tudo, cara. A Viúva Negra e a equipe da Strike finalmente chegam de paraquedas e abatem esse capanga. Steve vai de encontro ao Batroc, o líder dos mercenários, enquanto a Natasha vai resolver seus próprios assuntos. E o roteiro manda muito bem, porque ele tenta chamar a Natasha e ela não responde, né? Já fica evidente aí esse alguma coisa rolando. Negócio estranho que tá acontecendo. Porque isso é uma coisa que o filme manda muito bem. É essa sensação que tem algo de errado na SHIELD. De espionagem, né? Vai ter conspiração. E desde o início, o Steve tá reclamando da SHIELD. Não quero ser cachorrinho da SHIELD, eu não quero ver a bagunça da SHIELD. É verdade. Isso mostra como que o roteiro, cara, tá muito bem encaixadinho, né? Bastante, muito bem. Bastante. O Batroc e o Capitão, então, se enfrentam. E por mais que o mercenário fosse um grande lutador, o Steve consegue vencer a luta sem muita dificuldade ao arremessar o vilão contra uma porta que levava para a sala onde a Viúva Negra estava, lidando então com aquela missão dela. O que ela estava fazendo então era copiar os arquivos desse navio. O que o Capitão América farma de aura nesse filme, sacanagem, hein? Ainda não te citeram, mas aqui só nesse começo dessa missão ele fala muita aura. Muito. De volta aos Estados Unidos, a primeira coisa que o Capitão faz é questionar Nick Fury a respeito da missão que a Viúva Negra estava seguindo. Steve diz que o que une os soldados é a confiança, e Fury rebate dizendo que a última vez que ele confiou em alguém, ele perdeu um olho. Teorias a mil e o maldito gato. Nossa. Mas não é culpa do filme, não é... Não, isso aqui é só um detalhezinho que anos depois foram pegar isso aqui. Foi esse gato aqui, esse gato. E pra compensar essa quebra de confiança, o Fury leva o Capitão até o andar secreto da base da SHIELD. Lá ele apresenta o projeto Insight, que consiste em 3 porta-aviões de última geração sincronizados a uma rede de satélite de localização. A ideia da SHIELD é que esse seja um plano para neutralizar ameaças antes mesmo que elas aconteçam. E segundo Fury, os armamentos do projeto Insight conseguiriam neutralizar um terrorista antes mesmo que ele saísse do covil. E nessa cena, pra mim, já volta pro... Eu acho que era uma das melhores partes que eu gostava desse filme, sabe? Da questão do diálogo, que vem um grande debate, que é a questão da segurança interna e quão longe você deve ir para obter essa segurança, né? Que é aquela política dos Estados Unidos. A gente vai entrar numa área meio Minority Report aqui. Total, que é punir o criminoso antes dele fazer. Então, mas você tá fazendo certo? Você deveria punir? Será que ele vai realmente cometer tal crime? Que a justificativa nessa época do Fury era, a gente teve uma invasão alienígena ali há poucos anos, temos que nos defender. Na verdade, é muito bem justificado. Não, ele tem o lado dele, você entende o lado dele. Você entende porque o Nick Fury tá tendo esse plano aqui meio maluco, né? Até porque ele justifica muito bem com aquela história que ele conta no elevador lá, né? Cara, baita diálogo, esse diálogo é muito bom. Que é o pai, o avô dele. Ele conta sobre que ficava no elevador e daí ele no final usava a arma. Isso, lá, acho que na época da segregação dos Estados Unidos, lá, ele tinha que ter a arma para se proteger, entendeu? Ele não saía sem essa arma. Eu falava, o que é isso, hein? Baita diálogo. Sim, é muito bom mesmo esse momento aqui, muito bom. E também é o lado do Capitão América, como que ele defende a sua posição, e aqui já vai construindo um Capitão América rebelde. Que é o que a gente gosta, tem personalidade. Muita personalidade. Muita personalidade. O Capitão deixa muito claro que desaprova essas medidas e vai embora. Ele então visita uma exposição que retrata a própria história, e o filme aproveita para recapitular os eventos que esse personagem passou. Assim, ele vai visitar a sua eterna paixão, Peggy Carter, que já está bem debilitada por conta da idade. Eles conversam sobre como Steve continua com o sentimento de se sentir totalmente deslocado nesse mundo. E essa é uma cena bem bonita desse casal, que nunca chegou a ficar junto por conta da guerra. Peggy então passa mal, e quando olha para Steve novamente, ela já não se lembrava de nada da conversa. Nem mesmo se lembrava que ele tinha sido encontrado. Marcelo... Caraca! Aqui a gente tem uma cena, na minha opinião, 10 de 10. Você tava ali naquele debate segurança, medo, né, das aeronaves lá da SHIELD, bom diálogo lá do Capitão América com o Fury, e aí você já vai direto pra essa cena aqui, cara, dele reencontrando lá a Peggy,
Aí você vê que provavelmente deve estar com Alzheimer, não sei, enfim. E você vê que é uma coisa muito trágica, sabe? E é muito bem atuado. É verdade. Pois é, né, cara? Não, assim, eu tô assistindo a cena e eu fico arrepiado. É muito bom. Não, porque, sabe, é extremamente chocante, inesperado uma cena como essa num filme de Capitão América. Você acha que talvez ela vai se lembrar mesmo? Quanto tempo, não que sei fofinho. o quê. Que fofinho. Mas não, eles vão lá e falam que não, ela não lembra dele e tal. Nunca vai lembrar que eles se reencontraram, sabe? É muito, muito trágico. Aí você para pra pensar depois o que vão fazer depois lá em Ultimato. Que aí eles vão lá e vão dar o final feliz, sabe? Quando eu olho pra isso aqui, eu penso, putz, isso aqui era tão melhor. Era tão melhor, sabe? Nossa, cara. E também, a cena que ele vai no museu... Sim. Muito importante. Primeiro pra gente lembrar do Bucky. É importante, eles estão mostrando aquilo, mas não é de graça. Mas o Capitão não tá indo ali só por causa do Bucky, pra dar um contexto pra audiência. Ele tá ali pra lembrar dos valores dele. Você vê que ele deve fazer isso de vez em quando. Você vê que ele acaba, de vez em quando, indo lá pra voltar pros velhos tempos, talvez. Então, se fosse uma coisa mais simplista, ele vai lá e olha pro Bucky, meu grande amigo. Tu vê que é uma coisa assim, como que no passado era mais simples e hoje é muito complexo. Exato. E ele não consegue se encaixar nesse mundo complexo. Segunda Guerra Mundial era bem mal, né? Aquela definição. Hoje em dia, não. Tem espionagem, tem aqueles tons de cinza que a gente gosta de falar. Então, uma boa coisa pra diferenciar, né? Então, você vê como é que o roteiro tá bem até agora, né? Muito bem até agora. Por enquanto, tá muito melhor filme da Marvel. Por enquanto, o melhor filme da Marvel, verdade. Nick Fury, então, isola o seu escritório e tenta acessar os arquivos que Natasha coletou em sua missão. Mas, para sua surpresa, ele não tinha acesso. O computador diz ainda que eles estavam bloqueados. A mando de, olha só, Nick Fury. Ele vai até o secretário Alexander Pierce, que faz um intermédio entre a SHIELD e o Conselho de Segurança Global. Fury pede um dos grandes favores. Ele precisa que o Conselho adie o começo do projeto Insight, justamente por suspeitar que algo esteja acontecendo dentro da SHIELD. E Marcelo, assim, reassistindo, eu acho que fica muito óbvio que esse cara é vilão. Fica, Mas quando eu assisti pela primeira vez... não tinha essa certeza, sabe? Até porque ele faz esse papel do amiguinho do Fury. Sim, ele era um ex-aliado do Fury. Eu acho que o roteiro, ele manda bem em esconder até a revelação. Eu acho que dá pra passar um pano que não fica tão na cara, mas... assim, você fica com aquela sensação de 50% no mínimo já. Esse cara vai trair. Tu desconfia. E depois temos uma cena interessante, que o Steve visita o centro de veteranos que o Sam Wilson trabalha. E o filme se aprofunda ainda mais nessa questão do luto, da culpa e dos traumas que combatentes têm ao voltar para casa. O que acaba sendo justamente a situação que o próprio capitão tá passando. E de novo o filme vai lá, toma mais cena, mais desenvolvimento, mais cena boa. Cara, meia hora só de cena foda. Cara, olha, os primeiros 30 minutos desse filme, rapaz, é muito bom, velho. É muito bom de cena, roteiro, desenvolvimento do Capitão América. O quanto eles estão realmente elevando e desenvolvendo ainda mais o Capitão é impressionante, assim, com esse filme, cara. Fury sai com um carro com uma pulga atrás da orelha. De repente, várias viaturas colidem contra o seu carro. E inúmeros homens vestidos de policiais começam a atirar nele. Carro esse que é completamente blindado. Fury consegue neutralizar a maioria dos homens. Então, consegue fugir em uma cena de perseguição excelente. Com extrema dificuldade, ele consegue se livrar dos assassinos, mas acaba sendo surpreendido por uma figura misteriosa, que dispara uma bomba magnética embaixo do carro. E bem, Gabriel, nessa cena aqui que dá um pouco de destaque pro Samuel Jackson ali e tal, nessa cena perseguição e tal, que tem que ter nesse tipo de filme, e aí que a gente vai ter a primeira aparição do Soldado Invernal, né? Que começa farmando aura, né? Sempre. A primeira cena dele aparecendo já é muito foda, assim, Pegam ele de longe. Isso. Ele tem uma música tema muito foda. A música dele é boa. É muito foda. E aí ele já chega acabando com o Nick Fury, cara. Ele só dá um tiro, pá, pô, essa mina é muito massa, né, magnética, ele atira. Eu acho que é uma baita apresentação, porque ele já sente a ameaça de cara. Pô, ele derrotou o Nick Fury. Com um tiro ali, ele já resolveu a situação, que antes ele tava conseguindo se livrar, o Nick Fury, né? O Soldado Invernal arranca a porta do carro totalmente destruída à procura do Fury, que conseguiu escapar usando um tipo de ferramenta de corte laser que corta aqui o concreto e faz um buraco no chão, que ele usa pra fugir. Pô, Gabriel, tu não acha que é a primeira cena que dá uma destoada? Essa quando o laser ele feito o buraquinho, Looney Tunes, assim, pra... Buraquinho, Looney Tunes? Pô, eu não sei, me deu uma destoada, assim, essa é a primeira cena que eu fico meio assim... Steve, então, chega em seu apartamento e troca um flerte rápido com a vizinha enfermeira, que avisa que ele deixou o som ligado de casa. Como ele sabia muito bem que não tinha feito isso, ele entra pela janela e se depara com Nick Fury. Antes de falar qualquer coisa, Fury o interrompe, mostrando uma mensagem no celular, e se comunicam disfarçando a conversa.
como se Nick tivesse sido expulso de casa pela esposa. Ele mostra mais uma mensagem falando que a SHIELD foi comprometida e, repentinamente, é baleado em cheio por um sniper. Essa cena toda eu gosto muito do clima dela, suspense. Ele chegando em casa ali, o Nick Fury na poltrona, já tá ferido, aí ele... Aquela coisa do... Tá sendo vigiado, E tem essa quebra de expectativa que é ele levar um tiro sim. no momento que você realmente não espera isso. Aqui ninguém espera. Todo mundo acha que daqui a pouco, eles vão fugir juntos, vão pra algum lugar e tal. Do nada, pá, veio o tiro assim, pega o Nick Fury. E aí você fica, caraca, esse filme aqui... Não, você levanta a cadeira. Pera aí, opa, esse filme aqui tá bom, hein, velho? O que está acontecendo com o meu filme? Caraca! O Fury entrega o pendrive com os arquivos bloqueados pro Steve e diz que ele não pode confiar em ninguém. A vizinha do Steve entra armada em seu apartamento e diz que, na verdade, é a Agente 13. E ela estava fingindo ser a sua vizinha para agir como uma protetora a mando do próprio Fury. O capitão pula de sua janela direto para o prédio vizinho e começa uma perseguição atrás do atirador que derrubou o Nick. Muita gente lembra dessa cena dele pulando, indo pro outro edifício, aí depois ele atravessando as paredes com o escudo, e tu, caraca, o Capitão América é ágil, é forte, meu Deus do céu. Sensacional, né? Como eles usam os poderes dele. Eu acho que é isso que é bom. Isso que é muito bom nesse filme. Quando ele alcança o atirador, que era o próprio Soldado Invernal, ele atira o seu escudo e o vilão o pega no ar como se fosse nada. Em seguida, o devolve com parecendo o dobro da força e desaparece. A Natasha então encontra o Steve e a Maria Hill no hospital, que assistem a tentativas mal sucedidas de salvar o diretor da SHIELD. E aqui eu já quero dizer que já teve cenas suficientes, mas perdemos o nosso Soldado Invernal com o passar dos anos, né? A aura desse personagem... Ele é ameaçador, que o visual é maneiro, com aquela estrela soviética, a máscara, o cabelão. E aí compara com Thunderbolt. Meu Deus! Não dá, assim, ó. O que fizeram? Virou um deputado. O pior downgrade, ele virou deputado. A gente nem sabe como é que ele virou deputado, mas virou. Nossa senhora, é realmente... como ele decaiu, sabe? Cara, eu gosto muito do enquadramento específico, que é essa cena quando eles estão observando o corpo lá do Nick Fury e tá os três, assim, olhando. Aí a câmera vai distanciando e tal. Pra ter um momento de silêncio, sabe? E respeito da morte do Nick Fury, eu falei, pô, cinema, estamos vendo Mas aí também tem um outro enquadramento mais afastado que mostra os agentes da SHIELD observando eles atrás deles. Também. É verdade. É tão bem feito que você não duvida que ele morreu. Que talvez ele morreu mesmo. Sabe? E fica a dúvida aí pro pessoal nos comentários teria sido um filme melhor, a gente pode talvez responder isso depois, mas e se o Nick Fury tivesse morrido de fato mesmo nesse filme? Como que seria o peso, sabe, desse filme? Steve agora não tem ninguém pra confiar. Nem mesmo sabe se pode confiar em Nat. Ele é convocado pela SHIELD, mas antes de ir, esconde o pendrive de Fury em uma máquina de lanches. Steve se encontra com Alexander Pierce, que lhe mostra uma transmissão ao vivo com Batroc, que foi capturado. Pierce diz que tem provas que ligam a contratação de Batroc e os piratas a Nick. Ele diz que a hipótese mais provável é de que o diretor teria traído a SHIELD em uma tentativa de aquisição e venda de dados confidenciais. O capitão fala apenas que as últimas palavras do Fury foram "não confie em ninguém" e deixa a sala. Não mentiu. Ele vai pro elevador e encontra o Rick Flag Sr. com alguns membros da equipe Strike. E aí, a cada andar, mais e mais pessoas vão entrando. E não demora muito pro Steve entender bem o que tá acontecendo. Então, mais uma pancadaria começa. E o capitão sai distribuindo porrada mais uma vez. E é claro que 10 homens não seriam suficientes para dar conta do super soldado. E quando o elevador para, diversos homens armados estavam esperando. E para fugir, ele corta os cabos do elevador e pula direto pro chão. O capitão então pega uma moto e dá no pé. Só que ele é interceptado por um caça, mas ele consegue destruí-lo com certa facilidade. É engraçado que vai de uma cena que realmente é muito lembrada e merece todos os louros, que realmente essa cena do elevador é muito foda mesmo. Tá? Toda a cena realmente para mostrar a diferença que ele é de homens comuns, no caso, e realmente não são homens comuns, que são de uma unidade tática da SHIELD, e ele dá cabo tendo todos os contratempos possíveis, sabe? Num lugar fechado. Não, e a direção é muito boa. A direção é boa. Aqui, ó, você fala mal dos irmãos russos. Cara, aqui... Mas aqui, caraca, velho, eles eram outras pessoas. Mano, assim, parece... Não sei se foi a galera da fotografia que mudou totalmente. Eu não sei o que é, sabe? Mas parece que não parece a mesma galera que depois foi fazer os outros filmes da Marvel, sabe? Aqui realmente é diferenciado. Mas aí depois, quando vai pra parte lá da aeronave ali, que ele tá com a botinha... Aí vai pra uma cena que não é tão boa, entendeu? É meio você não extremo. gosta? Bah, eu acho uma cena mal feita ali. Aí eu acho... Um monte de corte, né? Putz, é uma cena... CGI? Ela é
Isso, tem o CGI mal cortada, você não entende muito bem ela. Mas, de novo, é o Capitão na hora ali, né? Destruindo... É que é uma baita de uma aura, né? Ele destrói como se não fosse nada. Ele sai, ele pula, ele vai e cai na moto de novo, né? É foda. Mas... Na central de operações da SHIELD, Pierce declara que Steve agora é um fugitivo por saber e não compartilhar informações sobre a morte de Nick Fury. E agora tudo está contra o capitão. Ele se disfarça e volta ao hospital para pegar o pendrive, que já estava nas mãos da Natasha a essa altura. Ela diz que tem informações sobre o Soldado Invernal, que supostamente esteve por trás de mais de 20 assassinatos nos últimos 50 anos. E isso ajuda Steve a confiar nela novamente. E agora a gente vai para essas partes do que tem nesses filmes de suspense, conspiração, que é o cara procurado por todo mundo, né? Aí é aquela coisa que ele vai ter que procurar algum aliado, aí vai ter que ficar na surdina. E eu gosto muito desses momentos, desse tipo de filme. Não, e é disfarçado. Vai ir pros melhores disfarces, vai ter cena agora mais pra frente, que são os melhores disfarces do mundo, que é da Viúva Negra e do Capitão América. Os melhores disfarces. E numa reunião com o Conselho lá de Segurança Global, o secretário Pierce defende o Nick Fury, dizendo que ele não é um traidor. Porém, devido a toda a questão dos piratas, que o Nick forjou para ter acesso aos arquivos que a Viúva conseguiu, o diretor continua mal visto. O conselho então decide que o projeto Insight está reativado. E a Nath e o Steve, usando então os maiores disfarces que o mundo já viu, vão até uma loja da Apple para tentar hackear o sistema de bloqueio do pendrive. E pega um pouco aí, já começa um pouquinho os diálogos meio MCU, da questão das piadinhas ali, que já tem um pouco, dele com a Viúva Negra. Eu acho que é mais essa insistência da Viúva tentar encontrar um par romântico pro Steve, né? Que é uma piada que eles ficam repetindo o tempo todo. Eles vão repetir aqui bastante, sim. Eu até acho que é uma piada legal, só que eu acho que... Eu acho que é mais do que precisa. Eles repetem muito. Porque ao mesmo tempo, já meio que dá um disco que parece que eles querem fazer um romance aqui do Capitão com a Viúva Negra, né? Mas ainda bem não fizeram. Ai, graça. Ainda bem que vão fazer com o Hulk. Tem tudo a ver. Não me lembra disso. Vou lembrar. E eles não conseguem, então, acessar os arquivos, mas conseguem rastrear onde esse programa de proteção foi criado. E aqui o filme vai aproveitando para aprofundar o relacionamento dos dois, instigando, então, essa esperança de um possível romance. Por exemplo, na loja da Apple, eles fingem serem noivos pro atendente. Eles até se abraçam para se esconder dos agentes traidores da SHIELD e até rola um beijão aqui na escada rolante para despistar o agente Rick Flag Sr. Eu não lembro bem na época, mas eu não sei se realmente eles fizeram comprar muito bem esse casal. Se teve gente na época que comprou esses dois virando casal ou não. Eu acho que todo mundo entendeu que é mais uma coisa de amizade, né? Eu prefiro muito mais ver como amizade, Total. Porque, faz muito mais sentido. Eles chegam até uma propriedade em Nova Jersey, no local onde conseguiram rastrear o programa que protegia o pendrive. Trata-se da base onde Steve treinou antes mesmo de se tornar super soldado. A cena tem direito até um devaneio de Steve, olhando para o seu eu magrinho, que quase nem conseguia levar o rifle. O capitão então estranha a presença de um galpão, que segundo ele, estava no local errado, e então o invade. E aí, de onde eu lembrava do filme, Gabriel? Eu lembro que era a partir daqui que eu lembro que o filme dava uma leve caída. É a partir daqui. Caraca, Marcel, mas... É a partir de agora. Você está indo para caminhos que eu não posso acompanhá-lo. A partir daqui, a partir de agora, ele começa a dar uma decaída, cara. Primeiro testou essa coincidência da base ali de ser da antiga dele, sabe? Eu acho meio manjado deles colocarem o mesmo local que vai ser pra ele ter esse flashback e tal. Tava bom já de flashback. Mas pra mim, agora, essa questão da surpresa que eles vão ter de que tava por trás de tudo. É que assim, não é pela base, é porque é ali onde teve a primeira sede da SHIELD, entendeu? Sim. Eu acho que isso que é legal, porque fica conspirando a questão de que desde o início da criação da SHIELD teve alguma coisa corrupta por trás. Aí eles iam fazer por aquele clichê do onde eles menos esperavam era onde a gente tinha a coisa. Exatamente. Eles investigam esse escritório secreto até chegarem em um andar cheio de computadores. Apesar da tecnologia antiga, um daqueles hubs com várias entradas USB chama a atenção de Nath, que não perde tempo em inspetar o pendrive ali. E então os computadores se ligam e revelam quem estava por trás da criptografia. Armin Zola, que teve sua mente digitalizada após a morte de seu corpo. E aqui é o motivo de eu não conseguir concordar contigo, porque eu acho muito foda essa parada do Zola ter virado um computador. A mente digitalizada? Nossa, assim, eu acho Metal Gear Solid, total. Eu sinto vibes Metal Gear completamente, mas o filme não é Metal Gear, sabe? Mas tem uma conspiração meio Metal Gear, sabe? Toda essa parada. Não, é que ele se baseou em coisas reais que, tipo, foi os Estados Unidos recebendo os cientistas lá da Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ele se baseou nisso, o Paperclip lá. Isso aconteceu mesmo. Mas é que o lance da mente digitalizada acho que é um passo até talvez o Kojima não faria, sabe? Eu acho que o Kojima faria. E eu acho que ainda assim, é um filme de MCU, cara. E
Eu sei. Eu acho muito maneiro ele virar o não. computador, sabe? De verdade, eu acho muito maneiro. Ele conversando ali com coisinha? Pô, acho maneiraço. E ali o Zola revela que, ao contrário do que o capitão pensou, a Hydra, a organização do Caveira Vermelha, nunca havia acabado. Ela se reergueu de dentro da SHIELD, como um parasita, e estava fomentando crises e conflitos ao longo dos últimos 70 anos, sendo responsável, por exemplo, pela criação do Soldado Invernal. E o Zola até mostra fotos de acidentes que a Hydra causou, e entre elas, a vida dos pais do Tony Stark, dando a entender que a Hydra e o próprio Soldado Invernal estavam por trás disso. E toda essa parte eu também acho muito foda. Deles estarem dentro da organização, sim, conspirando dentro, eu acho massa. E ainda tem esse gancho que eles vão usar no Capitão América 3. Tem, essa dica eu acho legal também que eles mostram, é bem rápido. Tem, tipo, ali a foto, tipo, do Howard Stark, eu acho, né, que mostra ali, exato. Só tem a outra coisa também que, embora isso seja legal, aí meio que foge aquela questão do Tons de Cinza, que agora a gente volta pra Hydra / nazismo, maus contra bons, né? Acaba qualquer coisa de tons de cinza nessa história. Nós voltamos pro bem contra o mal. É verdade, assim, porque Acabou. Não é a SHIELD que corrompeu. Não. É a Hydra que corrompeu a SHIELD. Tinha os malvados dentro, Gabriel. Os Estados Unidos, pô, como é que eles são mocinhos, né? Óbvio que tinha lá uma galera do mal mesmo, que fez eles ficarem no mal. Ai. Então, o que você prefere? Ter, de fato, a conspiração que era a SHIELD por trás, o que levou essa insegurança era a coisa da paranoia deles, ou ter, de fato, a Hydra conspirando contra ali a SHIELD. É que eles tinham que misturar a Hydra, né? Eles tinham que ter essa coisa do Hell Hydra, né? Eles tinham que ter isso. Eu acho que a história melhoraria muito se não tivesse a Hydra. Só que aí não seria uma coisa tão quadrinhos, sabe? A galera não tem um vilão ali, sabe? Que, realmente, né? Capitão América tem que ter a Hydra. É inspirado numa HQ lá do Império Secreto, que mais ou menos acontece isso. Sim. Eu consigo entender. Eu não acho ruim ter a Hydra. Não é ruim. É que pra mim o filme dá uma caída. Eu acho que, né, pra crítica que o filme tá fazendo, fosse ser mais interessante ser 100% da SHIELD. É 100% o SHIELD fazendo a conspiração ali, né? Entendeu? Mas não, aí eles tiveram que ir pro lado da Hydra, que aí eu entendo, sabe? Não é que, nossa, agora acabou o filme. É só que realmente não é muito condizente com aquele começo quase 10 de 10 do filme, sabe? Porque esse negócio de quem que é bem e quem do mal, cara, é uma balança. Exatamente. Às vezes tá de um lado, às vezes tá de um outro. Sim. E o Capitão América poderia ter essa epifania de, caraca, velho. Os tempos mudaram. Eu tava trabalhando pros caras que estavam conspirando contra. Exatamente, aquela coisa dos tempos mudaram, mas na verdade não mudou tanto, né? Agora ele vai ir pra um confronto que é exatamente, ele vai lutar contra o mesmo vilão do primeiro filme. A Hydra. É a Hydra. Dito tudo isso, eu ainda acho muito legal eles infiltrarem na Hydra. Pelo menos, mas continua com essa coisa da paranoia, da conspiração, que nós estávamos lá, não sei o que, as fotos ali, ainda é maneiro. É o jeito que eles apresentam realmente é legal, mostrando os jornais. Você parece que entrou num filme, sabe? De espionagem muito bem editado, sabe? Exatamente, ele tem essa vibe Metal Gear, eu concordo total, porque tem isso, né, de projetos secretos do passado e tal. E daí vai te mostrando flashbacks e documentos, assim, e é um exagero de informações que tu fica meio perdido, sabe? Eu acho que a gente ainda passa um pano grande porque a gente é beat de Metal Gear, sabe? Sim. E aí por isso que a gente passa... Kojima faria essa história. Ele faria, tá. Zola revela, então, que o plano da Hydra é usar o projeto Inside justamente para conseguir controle total do mundo. Afinal, eles conseguiram acabar com qualquer tipo de revolta, antes mesmo que começassem. Zola então tranca a sala e diz que estarão mortos em breve. A viúva diz que um míssil balístico de curta distância está a menos de 30 segundos dali, e que ele tinha sido disparado pela própria SHIELD. O Steve e a Annette conseguem se esconder da explosão e logo precisam sair dali. Afinal, a SHIELD já tinha mandado caças e agentes para confirmar a morte dos dois. A cena seguinte mostra o Alexander Pierce em sua casa, que é surpreendido pelo Soldado Invernal. E, pro espanto quase de ninguém, o Pierce ordena a ele que elimine a Viúva Negra e o Capitão América nas próximas horas. Já a dupla, então, pede refúgio ao Sam Wilson, que os abriga na sua casa. E aí vem esse plot twist que o Alexander Pierce realmente era da Hydra. Eu gosto como que eles até tentam esconder, mas o ponto positivo real é que eles também não demoram muito pra revelar. Pode ser, é verdade, concordo. Eles não, sabe, não tentam esconder isso até os 47 segundos do tempo. Não, aqui, ó, não deu nem metade do filme e eles estão revelando. A gente sabe, ok, vocês estão meio que supondo já isso? Ok, vamos revelar. Não, e até a cena é massa que ele meio que já vai pra Full Evil, porque eu lembro que entra uma funcionária, tipo, que aí ela, pô, você não devia ter visto essa... Aí vai lá, mano. Na casa do Sam, os três recapitulam a situação e associam o Jasper Sitwell, aquele oficial que estava no navio invadido no começo do filme,
com os arquivos que eles têm no pendrive e definem 2 alvos mais importantes para acabar com a SHIELD. Ou melhor, a Hydra, como sendo o próprio Sitwell e, é claro, o secretário Pierce. Eles refletem que não teriam condições de chegar até esses dois, e o Sam revela que pode ajudar eles. Ele participou de um projeto do governo envolvendo trajes de voo e ele atuava sob o codinome Falcão. E eu gosto como é fácil, né? Ah, vamos pegar esse equipamento de voo super secreto. Ele aparece na cena seguinte com ele. Tá ali, ele já pegou, ele tem acesso, ele vai lá, pega. Ah, Gabriel, aí é too much, né? Sitwell se reúne com o senador Stern, que se revela também como sendo filiado à Hydra. Após ele se despedir do comparsa, Sam se passa por Alexander Pierce ao telefone, e o trio de protagonistas o levam para dar uma voltinha. No alto de um prédio, Sitwell é interrogado pelo capitão, e então Nat o joga do prédio. Porém, ele é salvo pelo Falcão. Ei, Marcelo, é aqui que eu acho que eles passam da dose das piadinhas do namoro. Tá, é que aqui tem piadinha de namoro. É que eles jogam um cara lá do topo do prédio e daí... Ah, mas eu acho que você tinha que sair com aquela outra lá. Não parece muito autêntico ali, né? Fica meio forçado, é verdade. Ali, né? E também tem o easter egg da galera pro cinema lá, né? Que ele fala o nome do Steve Strange aqui. É verdade. Ele diz que eles estão rastreando, não sei, eles veem pessoas lá. Tá, mas isso não faz sentido porque ele era só um cirurgião. Por que ele tá na lista? É verdade, por que estaria na lista, né? Por quê? Cadê o planejamento, Kevin Feige? Kevin Feige. Jogou o name drop, né? Só pelo name drop. Só pelo name drop, nossa. De volta no chão e totalmente abalado, o Sitwell revela como funciona o tal do algoritmo. O Zola conseguiria localizar qualquer potencial ameaça à Hydra através de análise de e-mails, padrões de comportamento, post da rede social, qualquer coisa. E assim, o Projeto Insight conseguiria localizar e neutralizar qualquer um que mostrasse, no mínimo, o risco à Hydra. Isso em qualquer lugar do planeta. Pô, essa questão do algoritmo aqui, Gabriel, que até tem uma certa ironia, que é o que você vê talvez os Estados Unidos fazendo hoje em dia, que é bisbilhotar as pessoas, tal, milhões de pessoas, mas aqui eles levam pro lado que dá esse satélite eliminar bilhões de pessoas, né? Mas eles meio que fazem uma ironia com os Estados Unidos, que é a mesma coisa que a Hydra faria no caso, né? Os três pegam o carro com o Sitwell para usarem como uma forma de acesso pro porta-aviões. Porém, eles são surpreendidos pelo Soldado Invernal, que arranca o Sitwell de frente do carro em movimento e o joga na frente de um caminhão. A lutaria quebra e o capitão consegue tirar os três do carro antes que ele capote. O Soldado Invernal então atira com lança-granadas contra o Steve. E o escudo consegue resistir, claro, mas ele sai voando da ponte que eles estavam, provocando um acidente na rua de baixo. E cabe a Nat lidar com o Soldado Invernal, enquanto a equipe inimiga tenta neutralizar o Steve. O Sam consegue abater um dos soldados, pegar sua arma e fornecer apoio. E aqui, Marcelo, vem a cena mais compartilhada desse filme. Putz. Que é a lutinha da faquinha. Vai ter aí a lutinha, os grandes primores de cenas de ação do MCU, que assim, a gente faz piada e tal, mas é que pra padrões do MCU, realmente choca as pessoas vendo esse nível de ação, sabe? Esse nível mais pé no chão, do cara trocando ali os takes da luta toda. Pô, pra MCU realmente padrões, pô, deu uma revolucionada com certeza, sabe? Não, e é uma cena muito boa também. Mesmo com muitos cortes, eu acho que é uma cena muito boa. Eu realmente não tenho tantos problemas, que eu acho que precisa, às vezes, de uns cortes rápidos para dar essa dimensão que a luta tá dinâmica, entendeu? Sei lá. Tudo muda quando Steve consegue tirar a máscara do Soldado Invernal, revelando que é ninguém mais, ninguém menos que Bucky Barnes. Steve fica em choque e diz seu nome. O soldado só responde, quem é esse Bucky? Então, tanto o Falcão quanto a Viúva conseguem afugentá-lo. Porém, eles são capturados pela equipe do agente Rumlow. No interior do furgão em que estavam sendo levados para suas execuções, um dos guardas ataca o outro e se revela como Maria Hill, a agente de confiança de Fury, que consegue tirá-los dali com o mesmo dispositivo de corte a laser que o Nick usou para escapar do Soldado Invernal no começo do filme. E aí quando você acha que, vai acabar as reviravoltas aqui, não sei o quê, toma mais uma. Toma! Que vai ser agora, pô, se a Maria Hill tá viva, aí você meio que já saca, tá... mais alguém tá vivo também. A Hill leva os três para um esconderijo, revelando, olha só, que o Fury estava vivo esse tempo todo. Pois bem, o Fury revela que forjou sua própria morte com a Hill para ter segurança, levando a Hydra a pensar que o seu assassinato foi bem sucedido. Em seguida, temos uma cena do Bucky, que está completamente confuso, devido a todos os processos de lavagem cerebral que ele passou nas mãos do Zola. O Pierce vai de encontro com o Soldado Invernal. E nessa cena do Soldado Invernal é importante que é a primeira cena dele, digamos, não formando aura na rua, lutando contra o Steve. Mas aqui você vê que ele é um experimento. Você vê que ele foi algo que a Hydra fez ali, uma lavagem cerebral nele. E aí ele é mais como uma vítima, no caso, então, né? Aí nós temos mais também, digamos, essa reviravolta que ele tá sendo alguém comandado pela Hydra. Tá, Marcelo, mas eu tô em dúvida.
se ele foi o tempo todo controlado pela Hydra, Sim. por que ele tem uma estrela vermelha soviética no braço? Ah, eu acho que aí porque é maneiro. Porque aí Hydra não é exatamente aliado bem dos soviéticos, na verdade. Tem nada a ver. Era pra ser inimigo na época da Segunda Guerra Mundial, mas aí... Sei lá, eu acho que foi porque onde era a base, aí eles colocaram porque ficava maneiro. Realmente é difícil de entender porque que ele tem uma estrela soviética. Eu sinto que eu tô perdendo alguma coisa. Eu não sei se eles explicam depois, sabe? Eu acho que é uma coisa depois. Ou a gente perdeu quando tava assistindo, mas eu não sei se tem por que é ele ter essa coisa soviética. Acho que é por causa da base, talvez. É porque no quadrinho ele tem. Talvez. É. Talvez. A ideia do Fury é invadir os porta-aviões e substituir os chips de aquisição de alvos pelo que eles produziram. E aqui temos mais um embate de ideias entre o Nick e o Steve. O Nick acha que a SHIELD pode ser salva, apenas eliminando as ameaças da Hydra que se infiltraram. Já o Capitão é mais radical. Ele diz que a SHIELD foi comprometida, como um todo, e ela como um todo precisa ser derrubada. E todos estão dispostos a seguir o posicionamento do Capitão. E aí, o Nick dá o braço a torcer. Ó, e nessa cena aqui de embate de ideias, de novo, bons diálogos aqui, aí o Capitão, ele ganha muito a minha confiança aqui, de querer, não, tem que acabar com a SHIELD. Isso é muito foda. E é algo inesperado também. Muita gente ia pensar que, não, eu só vou eliminar a Hydra ali, não vai dar nada demais. Dá um peso pro filme, né? Pô, vão acabar com a SHIELD. Vou acabar com a SHIELD nesse filme. Depois a gente vê que não foi bem assim. Cara. Mas daí não é culpa do filme, né, Marcelo? Não, aí eu não culpo o filme, não. Aqui eu acho uma boa decisão e é bem impactante. Nós vemos depois um flashback bonito da juventude de Steve e Bucky. E o filme consegue construir bem a dor do Capitão. Em seguida, temos o cameo do Stan Lee, que é o segurança do museu que fica em choque quando vê que alguém roubou o antigo uniforme do Capitão. E foi o próprio Steve que fez isso, é claro. O Conselho de Segurança Global se reúne presencialmente na base da SHIELD, e cada um recebe um acesso irrestrito às instalações. Steve consegue invadir a base com extrema facilidade e toma controle do sistema de comunicação da SHIELD, informando a todos os agentes o que está acontecendo. Ele revela o plano da Hydra e diz que se o projeto Insight começar, a Hydra vence. Aqui é bom o discurso no jutsu do Capitão, hein? Ele mete um bom discurso Não, aqui, é um cara. discurso foda. E o melhor é ter essa piadinha. Pô, me pegou. Que é o Sam Wilson. Você improvisou isso? Eu improvisei. O cara é foda. O cara é muito bom. O cara é bravo no discurso. No meio da confusão, o Romulan consegue antecipar o lançamento e o porta-aviões começa a decolagem. Os heróis então começam a agir. Enquanto isso, a conselheira Holly ataca o Pierce e os agentes, se revelando como a Viúva Negra. Pega esse momento Missão Impossível. Pô, o gadgetzinho ali da máscara, Gabriel. Faz ali. Muito maneiro. A Natasha hackeia os protocolos de segurança da SHIELD e da Hydra e vaza todos os arquivos para a internet, para que o mundo todo possa ver o que a organização é de verdade. Enquanto isso, o Capitão consegue invadir e trocar os chips do primeiro porta-aviões, enquanto o Falcão é perseguido por um caça ao tentar invadir o segundo alvo. Ele consegue se livrar do inimigo e troca os chips do segundo servidor. Enquanto isso, a Viúva Negra precisava de 2 membros com acesso alfa ao sistema para quebrar a criptografia dos últimos arquivos. O Pierce já estava presente e era seu refém, mas ela precisava de mais um. Então, temos o retorno do Nick Fury. E Marcelo, você fica falando, mas o Nick Fury Isso tinha ele que morrer. Mas daí não ia ter essa cena que o Samuel L. Jackson chega farmando aura pra caramba! Não, ele mete uma presença muito boa aqui nesse Pô, final. bom demais a cena. Não, a presença dele é muito foda mesmo. Aqui, de novo, o filme todo ele continua com essa coisa da conspiração, e reviravoltas e mais reviravoltas aqui no final do filme. Tem aquela coisa de final do MCU de novo com super porta-aviões e vai ter, tem pupipiu, tem tirinho, com o Sam Wilson lá de Falcão. Não, mas você vai falar mal dessas cenas porque eu acho irado. Ele voando e Não, ali desviando. são bem feitas. São bem feitas. Até porque também tem a cena maneira do Soldado Invernal matando um monte de gente lá. Que ele dá um chutão no cara, matando. Pô, cara, que isso, velho? Com acesso dos 2 membros alfa, a Nath consegue invadir todas as informações restantes. Enquanto isso, o Falcão resgata Steve e o leva para o último aeroporto-aviões. Mas lá dão de encontro com o Soldado Invernal, que joga o Capitão para fora e também consegue arrancar uma das asas de Sam e o derruba no chão. Agora é o Capitão América contra o Soldado Invernal, sem ajuda de ninguém para nenhum dos lados. Eles lutam e mais uma vez a luta fica pau a pau. Enquanto isso, na sala do conselho, Pierce consegue virar o jogo ao acionar um mecanismo que fritava os broches que davam acesso total aos conselheiros, levando Natasha, que usava um, a ser a sua refém. Então, Marcelo, você fala assim, eu não gosto desse terceiro ato, eu não gosto da reviravolta da Hydra. Sim. Mas, cara, eu acho que todas essas cenas de ação ainda são muito boas. São. E mesmo assim, esse plano Minority Report, que eu não sou lá essas coisas... Os porta-aviões ali. Eu ainda acho muito foda a relação do Steve com o Bucky ali.
Sim, Então, sim. assim, ó, mesmo o final não sendo tão bom quanto o primeiro ato, Sim, eu ainda ok. acho que é um ótimo. Eu acho que ele faz bem porque vai ter esse último confronto, você se importa com a relação dos dois ali. E ao mesmo tempo tem essa cena ali dos governantes globais que eu acho meio qualquer coisa também. Ah, tá ali, tem umas reviravoltas, mas também não deixa cair tanto. E a porradaria entre o Buck e o Steve continua, mas agora com o Capitão levando a melhor. Ele consegue nocautear o velho amigo e segue para trocar os chips do último porta-aviões, que tá a segundos de iniciar o projeto Insight. A essa altura, centenas de milhares de alvos já tinham sido identificados pelo algoritmo e a tragédia estava prestes a acontecer. A contagem regressiva começa e, faltando um segundo, o capitão troca o chip, mesmo ferido. O algoritmo é impedido e o sistema não consegue localizar nenhum alvo. A Hill consegue controlar os sistemas para eles dispararem entre os 3 porta-aviões, um contra os outros. E o Steve ordena que ela dispare imediatamente, mesmo com ele a bordo. No fim era só derrubar os aviões, né? Enquanto isso, Nat se eletrocuta para desativar o broche e Nick abate Pierce. A terceira e última nave está prestes a cair, e Buck ficou preso em destroços causados pelos ataques. Steve salva o soldado invernal, enquanto o aeroporta-aviões colide contra a base da SHIELD. Ele tenta convencer o amigo mais uma vez, que continua completamente alienado e transtornado. E a solução que Steve encontra é bem bonita, e representa bem o personagem. O capitão se recusa a continuar lutando contra Buck, e joga seu escudo no mar. Ele prefere ser morto do que machucar o amigo. Ele relembra as palavras que o próprio Barnes disse em sua juventude, e isso é o suficiente para paralisar o soldado invernal, que não cumpre sua missão de matar o Capitão América. A nave entra em colapso, e o capitão cai no mar com o Buck conseguindo se segurar. E no final, realmente, uma atitude bem do Capitão América ali. O final que mesmo da luta deles, aí realmente aí eleva, sabe? Aí, sabe? Bom final. Não, e é uma coisa que os 3 filmes do Capitão América têm de muito positivo, é que eles sabem ter diálogo foda com esse personagem. Eles nunca traem o personagem, sabe? Ele é muito fiel às suas convicções, e as atitudes dele, dos 3 filmes, mostram isso. E aqui eu acho que no final eles acertam mais porque tem essa coisa do Buck, sabe? Esse final deles, dos dois, é bem massa mesmo. O Soldado Invernal, então, salva o Steve de se afogar e o deixa na praia e desaparece. Vemos uma sequência rápida das consequências de tudo que aconteceu. Sem a SHIELD, a humanidade está vulnerável a ameaças mais do que nunca. Isso vai ser trabalhado nas próximas produções. E aqui termina Capitão América Soldado Invernal. E isso fica numa nota ali de que talvez o Steve junto com o Sam vão investigar mais coisas lá da Hydra, né? No final que eles têm junto com o próprio Nick Fury. Então fica essa deixa aí do que vai vir acontecer pro próximo projeto. Fica a sensação que a Hydra realmente foi dissolvida, né? Aqui é pra... exatamente, acabou com ela. Exatamente. Tu vê ali a Maria Hill na Indústrias Stark, o Nick Fury queimando documentos da Natasha. Sim, Cara, sim. assim, ó, é um final muito foda. Ele muda bastante coisa no MCU, com certeza. É um final que você fica, caraca, consequências virão. Consequências virão. Não vieram, mas Algumas a gente esperava. E tem 2 cenas pós-créditos. Primeiro, uma que é do esconderijo da Hydra, que abriga experiências feitas com o cetro do Loki, e somos apresentados aos gêmeos Maximoff. E na segunda cena, vemos o Buck com roupas civis, visitando o Museu do Capitão América. E 2 cenas pós-crédito muito boas. Realmente, essas 2 aqui, sendo que a primeira mostrando que, mutantes? E na verdade não eram. Milagres. São milagres. Milagre. Mas aí, Gabriel, agora eu quero saber o seguinte. Capitão América Soldado Invernal, melhor filme da Marvel até então? Então, eu acho que tem debate, pra mim, se ele é melhor que Vingadores. Que era o melhor até então. Que era o melhor até então. A gente até agora dizer que era Vingadores. Assim, ó, eu acho esse filme melhor que Homem de Ferro 1, tá? E a minha opinião polêmica é que eu acho esse filme melhor que Vingadores 1. Tu acha que é melhor? Eu prefiro a história. Capitão América, eu prefiro a história. Olha, eu tô pra dizer de depois de assistir e até comparar, acho que ele envelheceu bem, tá? Até quando você compara com os projetos atuais do MCU, tá? Eu acho que é principalmente a questão de roteiro, tá? E claro, cenas de ação muito bem feitas, mas o vilão Soldado Invernal, como eles conseguiram desenvolver o Capitão América aqui e melhoraram ele, cara, eu vou te dizer que, pra mim, eu acho que também, no geral, eu acho que Vingadores tem aquele terceiro ato que não tem, é insuperável quase, é muito bom, mas como um todo, eu acho que o Soldado Invernal é melhor, cara. Porque o Vingadores é mais pipocão, é um pipocão extremamente bem feito, maravilhoso. É, bem feito. Tem ótimas interações de personagem, é um filme quadrinho total. Conseguiu fazer uma equipe ali, né? Tem um vilão muito bom que é o Loki. É. E cenas de ação espetaculares, mas... Cara, eu prefiro o que eu sinto de emoção do Soldado Invernal. Então, mais a substância, que é a coisa da espionagem, né? E eu acho que tem uma coisa inquestionável. Eu acho que o primeiro ato desse filme
é o melhor primeiro ato do MCU até agora que a gente viu. Caraca, Gabriel, meu Deus. Ah, não, do MCU? Pode ser, eu ia falar que Homem de Ferro 1 bate de frente, talvez, mas... Eu acho esse melhor. É que realmente é forte, tá? Mas, assim, a gente pode dizer que não piorou com o tempo, então. Na verdade, ele continua um dos melhores filmes do MCU. Ele continua. Eu acho que realmente é questão de preferência, gosto. gosto. Então, assim, ó, pra mim, nota 9. Nota 9? Nota 9. Caraca, eu tava entre 8 e 9, tá? Pra esse filme. Mas eu acho que eu vou ficar na nota... Eu vou dar nota 8. Vou dar nota 8. Porque eu acho que o 9, mas assim, não tem exagero pra mim se dá um 9 também, sabe? Pra mim ele fica nisso aí. 8, 9, porque pra filme de quadrinhos, ele tá entre os melhores, com certeza. Ele tá dos melhores do MCU. Mas é isso então, galera. Agora a gente quer saber a nota de vocês. Deixa também aqui nos comentários que nota vocês dão pra Capitão América Soldado Invernal. É isso aí, gente. Valeu e até a próxima retrospectiva do MCU. Valeu! Tchau! E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!